Bom, gente, como a gente estava dizendo aqui, a gente está seguindo aqui nesse módulo 4, aprendendo com as curas. Então, hoje, nessa parte da vida de Jesus, que esse estudo está estudando as curas de Jesus, né? Semana passada a gente estudou o paralítico de Cafarnaum, por isso que a gente colocou aqui errado, e hoje a gente vai olhar um pouco essa passagem aqui do cego de Betsaida, né? Então, a intenção disso aqui é explicar a cura do cego de Betsaida à luz da doutrina espírita. Sempre é esse o objetivo, né? À luz da doutrina espírita. Essa passagem evangélica está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos de 22 a 26. E diz o seguinte: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhes nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-se a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Bom, essa é a passagem do Evangelho, onde Marcos, o evangelista Marcos, retrata uma passagem de Jesus por esse local, Betsaida, e ele comenta que lhe trouxeram um cego. É claro que o cego, por ser cego, não poderia ir sozinho ao encontro do mestre, né? Então já temos uma primeira informação aí de que lhe trouxeram um cego. Então, de novo, da mesma forma que a gente estudou no paralítico de Cafarnaum, a interferência dos amigos de alguém que levou uma pessoa para ser assistida pelo mestre, né? Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então, ainda fizeram mais, né? Além de levarem o cego ao encontro do Cristo, pediram ao Cristo que lhe tocasse, né? E tomando o cego pela mão, Jesus o apanha carinhosamente pela mão, né? Levou para fora da aldeia. É um outro contexto que a gente vai observar aqui. Levou para fora da aldeia, tirou ele do contexto em que ele se encontrava, né? Então, Jesus não procedeu à cura naquele local em que ele se encontrava. Ele tomou ele pela mão e se afastou, né? E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, dois recursos magnéticos e curadores que Jesus utilizou. O cuspiu nas mãos, a saliva, que tem um poder restaurador, digamos assim, magnetizado, então, pelo fluido do Cristo, muito mais. E impondo-lhe as mãos, o passe magnético também, um outro recurso curador. Então, a saliva e o passe, né? Perguntou-lhe se via alguma coisa. Ou seja, a partir da pergunta, você já consegue ver, ou seja, você já conseguiu sair para poder realizar isso. Então, no primeiro momento, ele levanta os olhos, ou seja, ele sai de uma condição de olhar para baixo e olha para cima. Então, no momento que ele olha para cima, ele diz: Vejo alguma coisa, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. No primeiro momento, ele olhou, mas não viu ainda direito, né? Ainda estava naquele momento no processo de recuperação, digamos assim. Depois, tornou-se a pôr-lhes as mãos nos olhos. De novo, Jesus coloca-lhe as mãos nos olhos, dá uma nova carga fluídica, né? E ele, olhando firmemente, olha de novo, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos, ou seja, restabeleceu a visão. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Então, a passagem elucidativa, significativa e simbólica que Jesus tira o cego da escuridão e o traz para a luz. E, ao final, ele diz: Não volte para onde você estava,
não volte para a aldeia. Não é no sentido de que ele não volte para casa, não volte, mas saia do momento que você viveu, que lhe levou para a escuridão, né? É um pouco essa mensagem que a gente está entendendo, que o evangelista nos relata e o que Jesus quis nos ensinar. E a visão espírita é nesse sentido, a gente interpretar essa passagem, que todos nós somos esses cegos de Betsaida, né? Todos nós passamos por esse momento de escuridão de que vemos pouco. Num determinado momento, nós começamos a ver, não tão nitidamente, vemos lampejos de imagens, de símbolos, de informações, que aos poucos a gente vai começando a compreender. Aos poucos a ficha vai caindo. Aos poucos a gente vai dizer, é assim, né? Puxa vida, eu entendi mais ou menos isso. É como os estudos que a gente faz, a leitura do Livro dos Espíritos, a leitura do Evangelho. Cada vez que a gente lê, a gente muda um pouco a nossa visão. E quando a gente chegar na condição de plenitude, a gente vai olhar firmemente e restabelecer o que já havia ao longe e distintamente a todos. É um processo. É um processo em que a gente vai adquirindo essa visão. É um processo que a gente vai se libertando dessas escamas dos nossos olhos que nos impedem de ver nitidamente o que o Cristo quis nos ensinar. Essa é uma passagem muito simbólica, que aparentemente é apenas uma passagem corriqueira. Jesus passou, botou a mão, curou, passou cuspe nos olhos do camarada e ficou bom. Existe uma simbologia muito grande por trás disso, né? Quando a gente se coloca nessa condição. Primeiro, ser levado por amigos ao encontro do mestre. E segundo, ser solicitado que o Cristo interceda por nós. Depois da gente chegar nessa condição, o Cristo pegar nas nossas mãos e dizer, tá bom, meu filho, vamos ali. Ou seja, tira a gente do momento que a gente está vivendo, porque muitas vezes, para a gente mergulhar para dentro de si, é preciso a gente sair do ciclo em que a gente está mergulhado, né? Está aí uma passagem um roteiro muito famoso da caminhada de Santiago de Compostela, né? O que é que as pessoas fazem na caminhada de Santiago de Compostela? As pessoas saem do lugar em que se encontram, da sua vida cotidiana, dos seus afazeres, dos seus desafios, pegam na mão do Cristo e vão para um lugar à parte. E naquela caminhada de 1 semana, 2 semanas, 28 dias, cada caminhada você se afasta para refletir um pouco na sua vida, né? Jesus foi, ao iniciar a seu caminho apostolar, digamos assim, a sua missão reveladora da lei de amor, o que é que ele fez? Quando ele sai de casa ao encontro de João Batista o batiza nas águas do Rio Jordão, e quando ele sai do Jordão, para onde Jesus vai? Vai para o deserto. Ele vai para um lugar à parte orar, vai jejuar, vai refletir durante 40 dias. Né? Então, nesse processo de 40 dias, Jesus vai a um lugar à parte. É como tem um livro de, acho que é Rossandro Klinger, que é a história do deserto. Né? Todos nós precisamos do nosso deserto, desse deserto de cada um. Você se afastar, tomando-lhe a mão para fora da aldeia. Então, todos nós precisamos passar por esse deserto, quando a gente quer sair de uma vista ofuscada, cega, que não vê a luz, para encontrar consigo mesmo e com a referência da sua vida. Né? Muitas vezes na nossa vida a gente precisa se reposicionar. Muitos momentos da nossa vida a gente precisa encontrar uma ressignificação da nossa vida. A gente precisa avaliar como está vivendo, de que forma está vivendo, que valores está seguindo, o que é que tem propósito, que acho que Isabela comentava ontem na nossa reunião, né? O que é que tem propósito na sua vida, o que é que não tem propósito na sua vida. É aquele livro de
daquele psicanalista que foi para Auschwitz, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, Em Busca de Sentido. Né? Em Busca de Sentido é aquela obra dele, da logoterapia, que ele coloca que quem tem é um pensamento de um filósofo alemão, Nietzsche, que diz que quem tem um porquê, qualquer como vale a pena. Né? Então, se você tem um porquê, qualquer como se justifica. Então, na vida, a gente tem que ter um porquê. Então, quando a gente encontra esse sentido, esse propósito, tudo vale a pena. Se a gente está em busca de alguma coisa que vale a pena. Então, na vida, a gente muitas vezes precisa encontrar essa ressignificação da nossa vida. E neste momento, a gente tem que sair do lugar comum. A gente tem que ir para um lugar deserto para que a gente se liberte das influências do meio. A gente viu ontem, na nossa reunião, a gente poder ter o privilégio de beneficiar almas que estavam desencarnando na Síria. Né? Então, almas que desencarnam na Síria são trazidas do lugar em que se encontram para serem assistidas em outro local. Por quê? Porque a influência do psiquismo na Síria, naquele momento, está doente. Então, a cura, a busca do auxílio, se é feita lá, é mais difícil. Então, quando você sai do local, se ausenta, o Cristo pega-lhe as mãos e lhe leva para fora da aldeia, esse benefício é mais fácil de ser conseguido, porque o ambiente proporciona essa tranquilidade. Né? Então, essa simbologia de dizer tomou-lhe as mãos e levou para fora da aldeia é essa ressignificação. É esse momento de você parar e prestar atenção no seu processo de cura. Que no caso, o que foi? Jesus passa-lhe saliva nos olhos, o poder curativo do fluido da saliva. Quando a gente leva um corte na mão, que é a primeira coisa que a gente faz se a gente estiver na rua? Né? Passa logo o cuspe em cima, né? Para ver se é ou não é. Eu mesmo sou assim. Eu passo logo o cuspezinho em cima para ver se funciona, né? E fica ali. Agora, tem que acreditar, né? A fé, porque é o gatilho para que tudo isso funcione, né? Então, a gente, quando a gente fere a língua, morde a língua, fica sangrando, a saliva resolve o problema. Então, o poder curador do recurso que a gente tem à nossa disposição. Então, Jesus chega lá, imagina a saliva do Cristo, junto com o magnetismo do Cristo, a força do seu passe. Né? A gente não vai querer passar cuspe em outra pessoa, a gente vai levar uma tapa. Né? Se uma outra pessoa se machucar, se eu passar um cuspezinho aí, o cara vai dar uma bofetada. Vai ser pior. Né? Eu não sou Jesus para estar curando ninguém com saliva, né? Não tentem fazer isso. Eu estou falando aqui do poder curativo da saliva. Vai apoiar, né, Vinícius? Ficou, né? Registrou o amor. A relação que ele fez, né, não foi imediata, passou uma cena, aí depois ele perguntou. A gente
É, madrasta, é. a minha madrasta fazia convidado. É. Você vê que a inocência do Chico, mas ele fez a preocupação. Também uma filha do primo, né? A gente não sabe os recursos que tem na mão. Outro, soprar. A gente é o passe do sopro, né? Então, a gente não sabe o recurso que é o sopro, o ar. A gente estudando nas obras de André Luiz, a gente vê que a alimentação das colônias espirituais superiores é os raios solares, a água e a atmosfera. Então, os fluidos que estão presentes na atmosfera nos alimentam. Então, quando você junta água, fluido, sol, raios solares, isso é um manjar, digamos assim, para alimentar o espírito. Eu ainda com esse corpinho ainda preciso de outras ações, né? Mas ainda preciso disso. Diga. Achava que tudo era amor e a fé. Foi um trabalho, só não se tornou não sei se era cumprido ainda, eu só ouvi rapidamente um outro discurso. Esse homem, ele é hindu, ele sobrevive com a energia do sol. Não sei o nome dele lá. E já anos que os médicos, isso é curioso, os médicos pesquisaram, analisaram o corpo dele e a mineral dele aumenta. Ele está totalmente nutrido. A gente ainda vai descobrir, Vinícius, por exemplo, um homem desse, o que é que ele faz? Ele provavelmente neutraliza os dois chakras, o genésico e o gástrico, que são os mais abaixo e mais ligados às energias mais densas do corpo físico. E ele ativa o pineal. Então, ele consegue captar as energias que alimentam. Ele deve viver num corpo muito menos materializado do que os demais. Então, ele não precisa das energias mais densas que a gente ainda precisa. Então, ele neutraliza. Agora, esse saber como é que a ciência ainda vai evoluindo, a gente ainda vai aprendendo, né? Mas a gente vai entender que tudo isso é vida, tudo isso faz parte do processo natural da vida, né? E é por isso que a gente comenta que o espiritismo está na natureza. Tudo isso são leis naturais. A gente apenas não domina todas as leis ainda, né? Vai precisar reencarnar Newton para criar a sexta lei de Newton, a sétima lei de Newton, a oitava lei de Newton, para poder a ciência chegar a essas evidências e a esses postulados para poder compreender a vida no infinitesimal, a vida no fora da matéria, que a gente não conhece. Porque a gente estudando a doutrina espírita, a gente percebe que a matéria assume dimensões e características que a gente está muito longe de conhecer. Então, quando a gente fala do alimento do fluido vital, que está no Sol, quando a gente fala do alimento do sopro da atmosfera, quando a gente fala do alimento da água, a ciência ainda não consegue dominar por completo o que isso faz, né? O que você acabou de falar, isso sempre está batendo na minha cabeça, no mundo pessoal, eu entendo o que eu estou dizendo. Eu não tenho nada contra a ciência, seja Uganda, seja Candomblé, xamãs, índios, pretos velhos. Eu não sempre disse que muitas coisas se falam sobre. Eu vi uma pessoa do caráter e o preto velho vai na cabeça. E depois a pessoa realmente, algumas coisas, segurou. Ou essa questão de pegar uma luz da rua, um copo d'água, a pessoa chegou perturbada, saiu da rua. Isso não é essa gente, não é questão das crenças, mas a questão da plena, daquele momento, da entrega daquela pessoa que se deixa levar por isso. Sim. E quem está ali tem acredito naquilo. Eu penso assim, hoje, vem aqui, não pode levar. Mas a pessoa tem necessidade de se sentir, tem que ser um pouco velho para trabalhar. Eu tenho que acender uma velhinha lenta para a situação. Então, essa pessoa tem que ter o exercício da força dela,
fazer. porque tem a questão cultural, né, Vinícius? Então, por exemplo, se você chegar aqui no passe e a pessoa estiver na sua frente e começar a lhe soprar, a nossa cultura não vai permitir aceitar isso de bom grado. O cara me deu uma baforada, eu nunca mais vou naquele lugar, não. Né? Depois do Covid, então a pessoa fica logo assustada, né? Então não é assim. A gente não pode ter essa característica, porque tem a cultura, né? Sim. Gabriela, essa coisa do misticismo, se a gente for observar as cartas apostolares dos apóstolos, boa parte dela, a temática é os falsos cristos e os falsos profetas. A temática das cartas de Pedro, das cartas de Paulo, as cartas de Judas, as cartas de Tiago, boa parte das cartas, quando a gente estudou aqui no livro 1, a gente viu o conteúdo das cartas. Boa parte do conteúdo das cartas era dizendo: tenham cuidado com os falsos cristos, com os falsos profetas, que vão falar em nome de Deus, vão falar em nome de Jesus. Então, esses falsos conceitos estão em toda parte. Então, no médium, não é diferente. Quantos médiums tem por aí incorporando o Dr. Bezerra de Menezes de manhã, tarde e de noite? Chega na mesa e fala: meus filhos, pronto. Aí é Dr. Bezerra que está falando, né? Pode ser Dr. Bezerra da Peixaria, outro Bezerra. Mas não é Dr. Bezerra de Menezes. Por isso é importante saber o conteúdo, estudando. Então, essa questão de mediunidade é muito complexa. E a gente vai ter responsabilidade pelo que faremos na doutrina espírita. Porque você pega, por exemplo, os canais de YouTube, hoje eu tenho muito cuidado. Não fico divulgando meu canal, não fico dizendo, porque eu tenho muito cuidado com isso. Porque o que, que a gente está fazendo com a informação? Eu tenho muito cuidado. Esta casa tem muito cuidado. A gente não, por exemplo, a gente não faz uma entrevista com o atendente incorporado. Por quê? Porque não quer. Porque não, eu sei lá, o médium naquele momento que está. Aí o médico fala: minha filha, eu estou vendo aqui do seu lado um obsessor que está com a foice na mão, ele quer lhe matar. O cara já chega doente, perturbado. Aí chega alguém para dizer um negócio desse. O cara: minha Nossa Senhora. Não pode. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nada contra quem faz, cada um que faça, porque as pessoas precisam do fenômeno. As pessoas se contentam com isso. As pessoas: não, eu queria um médium incorporado, tá bom. Aqui não faz. Se você quiser outro lugar, você vá, não tem problema nenhum, né? Diga. Semana passada, ligou para mim uma ex-gestão. Ela já teve aqui 2 vezes. Então, ela ligou para mim e disse: Silvana, tenha muito cuidado com os presentes que você doa aí. Aí eu disse: por quê? Porque eu recebi uma boneca aí do PGD no final do ano e está acontecendo muita coisa errada aqui na minha casa. Voodoo, né? Voodoo. Aí eu não acredito no que eu estou ouvindo falando. Eu não esqueci o nome da criatura. Aí eu disse: por quê? Porque vieram me dizer que tudo que está acontecendo de errado dentro da minha casa é a boneca. É a boneca, porque meu celular quebrou, minha televisão quebrou, minha boneca. Aí eu fiquei assim: eu não acredito que eu estou ouvindo. Para você ver como as pessoas ganhou a boneca daqui, foi assistida aqui durante muito tempo. Uma gestação, recebeu o choval, recebeu atenção, recebeu. Aí o problema é a boneca. Aí eu fiquei com fazer. Eu falaria para ela: olha, faz o seguinte, uma postada, a boneca de volta. Eu observe se vai continuar ou não. Favor, né? De Deus, veja, né? é o sincretismo religioso, né? Aí eu falei de Deus, que ela acredita em Deus, depende da religião dela. Aí ela vai e me pergunta: o preço que eu te doei serviu? Eu disse:
gestante, o peso vem da casa dela. É isso mesmo. Oi. Complicado, falando um pouquinho sobre essa questão da água, do sol, vou falar um pouquinho da minha experiência na prática, eu acredito muito nisso, porque as pessoas que tive convivência, assim, essa questão de depressão, a primeira coisa que a pessoa faz é não querer luz, fecha tudo, né? A sogra, Se esconde, né? não quer luz, a luz incomoda, Não toma banho, né? não quer tomar banho. É impressionante. Todas as pessoas que eu tive convivência com depressão não quer luz, não quer tomar banho para levar o banho. Aí, quando eu estava no hospital, o paciente muito, você levava para o banho e o paciente saía assim. É impressionante a mudança depois do banho. Impressionante. Eu acredito muito nessa questão da ação dos espíritos. Claro. Quer coisa melhor do que um banho de mar de manhã cedo? Um banho de mar de manhã cedo. Então, tudo ali. A natureza, o fluido. Então, Os japoneses fizeram uma pesquisa em relação ao sal, é mineral. a história do banho de sal. Aí eu vou dar um banho de sal. Aí entra essa história, mas há propriedades terapêuticas químicas. Sal é neutralizante. Então você cria uma situação fluídica. Por exemplo, quando os espíritos vão fazer uma operação no ambiente, uma reunião de materialização, o que é que os espíritos faziam primeiro? Ozônio. Jogava ozônio no ambiente para purificar o ambiente e o médium que está doando o seu fluido poder receber de volta sem maiores problemas. Existem leis naturais por trás de tudo isso, né? Então, a gente vai aprendendo e tudo se torna natural. Então, a passagem do cego de Betsaida nos traz toda essa simbologia, né? Então, vamos adiante um pouquinho, que o processo de cura do cego arregimentou a ação intercessora de benfeitores anônimos e a utilização de terapia original. Antes de se fazer a imposição de mãos, como usualmente procedia, Jesus aplicou saliva nos olhos do doente, aquilo que a gente estava conversando, né? A cura operada por Jesus nos faz colher uma lição de inestimável proveito em tudo isso, e refere-se à passagem do espírito da materialidade em que está para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Aquela viagem que todos nós estamos procedendo, da cegueira para a visão, né? Então, essa é a lição. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. É aquela passagem de que no primeiro momento ele não via claramente, via sombras, via homens, depois é que ele vai firmando a visão e começa a ver. Quando a gente caminha para o Cristo, tudo vai se clareando, as coisas vão se conectando, a gente vai começando a compreender, a gente vai começando a respeitar. Quando Cristo já fala mais alto dentro da gente, a gente já sente, digamos assim, a necessidade do perdão, a necessidade de compreender o próximo, a necessidade da não violência, mudam as nossas escolhas, não é? A gente já não acha mais sentido em muitas coisas que a gente vivia até ontem. Não é que a gente se torna um ser, um misantropo, um ser, um santo. Não é que a gente vai se tornar uma pessoa diferente na sociedade, mas é viver no mundo sem ser do mundo. É não ter as mesmas paixões e os mesmos envolvimentos que a gente tinha até ontem. Então, coisas que a gente fazia até ontem deixam de ser interessantes. Agora, isso não quer dizer que a gente vai recriminar as pessoas que ainda vivem nessa questão das paixões. Eles têm as opções e todos terão o seu tempo para concluir esse seu ciclo, né? Então, quando a gente começa a marchar nas pegadas do Cristo, a gente se transforma, né? A gente vai se tornando essa pessoa que já conhece Jesus, digamos assim, né?
É. É verdade. A gente escolheu os nossos valores, né? Que valores hoje são os nossos? Né? Até ontem eu tinha determinados valores. Hoje eu não tenho mais esses valores. Eu já não consigo mais fazer determinadas coisas, que para mim era natural, até ontem, digamos assim. Né? Hoje eu não consigo mais. Né? A gente não pode. Ah, fulano vai frequentar o lugar A ou o lugar B. Tudo bem, eu também já frequentei, eu até frequento, se for o caso. Só que é diferente. Você está numa situação diferente. Você já está vivendo um momento de vibração e de sintonia diferente, digamos assim. Né? Então, por exemplo, você vê uma festa de carnaval. Você vê pessoas que vão para o carnaval observar a manifestação cultural, achar bonito, achar interessante, fazer os arranjos, curtir as coisas com as cores, com a beleza. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que o mundo vai se acabar. É achar que a carne nada vale. Outra coisa é isso. Então, você pode ter duas pessoas na mesma festa, no mesmo lugar, em mundos diferentes, em mundos completamente diferentes. Então, você olha assim e fala, meu Deus, isso não me pertence. Você tem essa condição de dizer, isso não mais me pertence. Ninguém está criticando ninguém que queira pertencer a outro mundo, porque nós também já pertencemos. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Já nos ensinou o Cristo. Né? Mas a gente tem que ter, digamos assim, a sabedoria e a capacidade de viver no mundo sem ser, deixar de ser hipócrita. Porque a gente vive, às vezes, uma sociedade hipócrita. Ah, não, eu não frequento esse lugar, eu não bebo, não fumo, não vivo, não jogo pedra, não sei o quê. Tá bom, meu irmão. Então você é Jesus. Você é o próprio Jesus, né? Se for, graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós ainda somos imperfeitos. Estamos todos a caminho, marchando a caminho, né? Então a gente não pode ter essa condição de achar, ah, não, fulano não faz nada disso, é um santo. E o pensamento? E a maledicência? Que são tantas dificuldades quantas forem as outras. Não há distinção quanto ao equívoco, quanto ao desvio, quanto à conduta. A gente tem que caminhar para ser um ser pleno, um ser que irradia luz. Então a gente não tem condições de estar apontando o defeito de ninguém. O defeito de um é nesse campo, o defeito do outro é no outro campo, o defeito. Mas todos estamos caminhando, digamos assim, né? Eu achei super interessante o que a Gabi falou, a questão Da palmadinha. geração. Porque eu tenho conversado muito, até porque eu tenho uma luta dessa nova geração, e as mães falando, muitas mães falando assim, não, porque essa geração é a geração do mimimi. Que a gente acompanhava, a gente sofria, ficar falando de negócio de psicólogo, desse negócio de influenciar. Aí, esses estudos, assim, que a gente tem que fazer, uma coisa assim, me despertou. Eu vejo essa geração da Malu, essa geração que está vindo, não é que eles são mimimi, não. A minha experiência com o Malu está me dando uma visão assim. E é uma geração mais sensível, mais humana. Não é como nós, a gente apanhava e a gente obedecia porque antigamente que apanhar. É diferente hoje que você tem que estudar. Eu tenho que estudar para poder conversar com o meu filho. Ontem mesmo eu tive que fazer um atendimento fraterno com ela. Ainda bem que eu estava aqui dentro. Ela chegou assim, né? E aí eu até falei para ela, fique no passo. Então eu vejo que esses filhos de hoje estão fazendo com que a gente estude mais. Que a gente evolua para poder educar. Porque eles realmente têm uma sensibilidade muito maior que eu tenho, que meus irmãos, a minha mãe, que vieram também, eu passei uma coisa meu pai, né? Eu, quando ligo pro meu pai hoje, eu falo assim, pai, eu te amo, porque ele nunca falou isso pra mim. Aí, quando eu termino a conversa, eu falo, pai, te amo. Ele fala assim, obrigado. Ele não falou, porque não entendeu essa geração que repite, mas não que essa geração é fraca, não, porque eles são mais humanos. Eu acho o seguinte, sabe, Vera? Eu não. Eu acho que isso faz uma diferença.
assim, ele tem que fazer a gente pagar nome. Isso é tua opção. É. Eu quero passar por outro processo. Eu acho que há casos e casos, né? Não, a gente nem pode, eu acho que não tem regra absoluta, entendeu? A geração que se sucedem, muita gente muito capaz, muito competente, muito desbravadores, muitos corajosos, né? Que viveram um mundo que não tem hoje, né? Então, essa geração de hoje já pega muita coisa pronta, digamos assim, né? Então, a geração de hoje, muitas vezes, alguns querem começar de onde muitos estão terminando, e mal, né? Então, tem situações e situações, né? Agora, que são almas mais preparadas, são mais preparadas do ponto de vista intelectual. Moral é outra coisa. Moral é outra coisa. Então, há casos e casos, né? Mas nesse conjunto, nesse cadinho, a gente vai aprendendo uns com os outros. O importante é todos nós sabermos nos espíritos. Nem eu sou mais velho que meu filho, nem meu filho é mais velho que eu. A gente tem que entender que somos espíritos e que estamos aprendendo um com o outro, né? Então, essa é. Agora, na condição de pai humano, eu vou responder pela educação que eu estou dando a meu filho. Eu vou ter que responder por isso, né? Então, amanhã eu vou ser cobrado de mim mesmo. Sabe o que foi que você fez com a tua paternidade, com a tua maternidade, entendeu? Essa coisa que ela falou, eu acho muito É verdade. A gente evolui. Não. Não. Se não souber argumentar, Não vai mais não, não vai não. É. Pois baixe a bola, que você não é Deus, não. Vamos lá, para a gente concluir aqui. Interpretação do texto. Betsaida, em hebraico, é casa de pesca, é uma aldeia situada a nordeste do Mar da Galileia, a alguns quilômetros de Cafarnaum, terra dos apóstolos Pedro, Filipe e André. Foi palco de curiosa cura realizada por Jesus. A chegada à humilde comunidade de Betsaida representa uma pausa no ambiente acomodado de acolhimento aos viajantes cansados e desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe o mestre que por ali transitava na busca das ovelhas perdidas de Israel. A misericórdia de Jesus se faz presente quando ele encontra uma dessas ovelhas, identificada na figura do servo de Betsaida, e trouxe-lhe o cego. A chegada de Jesus evidencia seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados que, à semelhança do cego, abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Aí é aquela história, Jesus está sempre disponível, né? Então ele vai ao encontro do sofredor, ele dá a mão ao sofredor, e é preciso entranhas de misericórdia para que a gente consiga atingir esse patamar. A gente está sempre disponível, né? Porque às vezes a gente não tem tempo. Não tem tempo, não vou falar com você agora, não. Jesus não estava ocupado, ele estava sempre disponível a servir, né? A misericórdia. Importa destacar o gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem o cego. A história de alguém levou o cego, né? Pedindo auxílio ao Senhor. São criaturas humanas anônimas, no texto evangélico, que agem como intercessores junto ao Senhor. São anônimos, trouxeram-lhe. Não estão dizendo quem foi ou quem deixou de ser. Essa figura evangélica que faz parte do evangelho, a gente nunca vai saber quem é. Os céus sabem. Os céus sabem. Somos nós, todos os dias, que levamos alguém ao encontro da luz. Uma reunião mediúnica é isso. É você levar alguém ao encontro da luz. É você contribuir com suas dores para beneficiar aquela alma que você está auxiliando. E que para a gente nunca a gente vai saber quem foi. Mas um dia aqueles espíritos serão gratos. É o que dizem de Bezerra de Menezes, né? Diz que quando o Chico Xavier sabe quando Bezerra de Menezes se aproximava, por causa do barulho. Porque quando ele ia chegando, tinham muitas almas que foram assistidas por eles que estavam
que queriam chegar perto, digamos assim, né? Quem sabe um dia vocês vão chegar na parte espiritual e vão ser recebidos por todas as almas que vocês ajudaram, que vocês acolheram, que vocês beneficiaram, né? Porque nós somos também esses anônimos do Evangelho, né? São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade, né? É por isso que eu estava dizendo ontem, daqui a pouco não vamos mais se preocupar com quem foi, qual foi o caso, porque a gente vai no automático fazendo bem sem se importar a quem. Quando termina a reunião ali, eu não sei mais quem foi que atendeu, quem deixou de atender, quem pagou. Estamos prontos para a próxima, digamos assim, e vai seguindo, né? Assim que eu comecei, eu ficava catalogando, eu anotava. Hoje eu atendi 7, 6, 2, 1, fez não sei o quê. Eu tinha uma fichinha que ia anotar, depois eu digo, para que eu estou anotando isso para quê, pelo amor de Deus? Isso vai servir para quê? Eu vou mostrar o quê? Vou botar o currículo Lattes, né? Não tem negócio na internet, né? Que você bota o currículo Lattes, né? Vou botar lá no currículo Lattes. Atendi 1000 espíritos. Pronto, você está ficando doido? Então, o currículo Lattes conta em outro patamar, em outro propósito, digamos assim, né? Essa parte aqui, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse texto do Evangelho, a interpretação é o seguinte: podemos observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, o faz com carinho, tomando o cego pela mão, afastando-o do foco das dificuldades. É aquilo que a gente comentava. Leva para longe, vai para um lugar deserto, a orar, a refletir na sua vida, né? Levou para fora da aldeia. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. É assim que se educa cristamente. Evangelizar é educar com Cristo, né? Então, é o que vocês estavam comentando aqui, Vera e Gabriela. Então, a gente educar com Cristo é evangelizar. Então, as crianças de hoje precisam ser evangelizadas também. E educar com Cristo é evangelizar. E evangelizar não violência, é amor, né? A lei de Moisés é não faça, não fica na mesa, não coma, não pegue. É mais imperativa. A lei de Jesus é amor. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos chamarem. Isso não quer dizer que espíritos que não passaram pela lei de Moisés não precisem passar. Às vezes, o espírito precisa, não faça isso. A gente educa também com o certo rigor, mas não violência. Esse é o propósito, né? É aquela história que antigamente existia a lei de talião, de olho por olho, dente por dente. E dizia Gandhi que se fosse assim, ia faltar olho e dente para a humanidade todinha, né? Porque não ia dar para administrar a confusão, né? Por esse motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando amor de modo incansável. O versículo destaca igualmente a manifestação de misericórdia pelo cego, sentimento que antecede o auxílio. Primeiro, a misericórdia, né? A história do bom samaritano. Eu passei, vi o homem caído, eu enxerguei. Primeiro, a misericórdia pelo cego. Quem foi o teu próximo? Foi aquele que agiu com misericórdia, aquele que percebeu e que agiu, né? Sentimento que antecede o auxílio propriamente dito. Sabemos que a cegueira tem suas raízes nas ações pretéritas, em geral, desencadeada pela inércia, indiferença e desinteresse na prática do bem. A gente sabe que a cegueira faz parte de uma expiação, mas não quer dizer que a gente vai dizer, você está expiando, tem que sofrer mesmo. Não, a gente pode ser a manifestação do amor do Cristo, para auxiliar aquele nosso irmão a passar por aquele processo, né? O processo de cura comporta basicamente 3 etapas: renovação mental do doente, aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. 3 etapas: renovação mental do doente, aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde.
Jesus promove a renovação mental do cego, conduzindo para fora da aldeia. Desvincula-o dos elementos perturbadores que lhe alimentavam a enfermidade. Os recursos terapêuticos utilizados pelo mestre estão representados nos fluidos e nas energias magnéticas espirituais presentes na sua saliva e nos seus fluidos magnéticos. As ações promotoras de saúde estão indicadas no versículo 26, registrado por Marcos. E mandou para a sua casa, dizendo, não entre na aldeia. Significa dizer que a saúde estaria garantida se o atendido guardasse a devida vigilância na sua casa mental. Guardou para a sua casa, mantendo-se harmonizado no bem e afastado do foco dos antigos problemas. Não entre nas aldeias. Então, primeiro, saia, tire a pessoa daquele ambiente. Renove a atitude mental daquela criatura. Segundo, aplique os recursos terapêuticos. O amor, o passe, a saliva, a informação, o evangelho, o recurso terapêutico que lhe aprover e que você tiver disponível naquele momento. Terceiro, permaneça naquela conduta. Não faça mais. Vá e não tornes a pecar. É o que Jesus nos ensinou, né? São os recursos terapêuticos. Ainda ontem, na reunião de desobsessão, mais tarde, eu conversava com um espírito que tinha sido médico e que havia praticado muitos abortos. E eu conversando com ele, ele estava sendo perseguido por várias entidades que estavam vampirizando, aqueles quadros que a gente vê no livro Nosso Lar, O Vampiro. Não sei se vocês se lembram desse capítulo, a gente vai estudar ele. É um quadro semelhante. Os espíritos que foram abortados, presos ao psiquismo, ao perispírito daquela alma que praticou o aborto. E ele queria se libertar disso. Aí eu virei para ele, primeira passe, renovação mental. Meu irmão, peça perdão a Deus pelos seus equívocos. Perdão de quê? Eu vou pedir perdão de quê? Eu não fiz nada. Mas, meu irmão, havia uma vida ali. Não tinha vida nenhuma, não. Era uma bola. Ou seja, ele não percebia a dificuldade, o problema. Então, para renovar mentalmente determinadas almas, vai ter que passar por vários processos de aperfeiçoamento e de aprendizado. Você não consegue aplicar o recurso terapêutico se você não sensibiliza a criatura a receber. Você não adianta eu dar um passe se alguém está assim, olhando para a sua cara. Eu chego na sala de passe, eu vim para a casa espírita, obrigado. Aí chega na sala de passe e você fica assim, olhando para a cara do freguês. O passe vai beneficiar? Ajuda. Claro que ajuda. Mas não vai ter o mesmo efeito de se a pessoa quisesse receber. Ou seja, esse recurso terapêutico, para agir, ele precisa da renovação mental do doente. É o primeiro passo, né? Para a gente conseguir essa situação. Depois aplica-se e depois se mantém. Não torne a pecar. Não volte para lá. Não faça mais isso, né? Então, esse é o nosso processo de aperfeiçoamento, né? Para concluir, ele traz a história de Paulo de Tarso, que, parecido com os cegos de Betsaida, Paulo também cegou, né? Paulo esteve. Então, está logo no primeiro capítulo aí, que aqueles 3 dias em Damasco, para mim, é uma das lindas obras da literatura espírita. É uma peça fora do contexto. Eu acho que eu já dei mais de 30 livros desses, que é o meu presente. É o presente que eu dou a espíritas e não espíritas. Então, vamos para frente. Aqueles 3 dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Aqui é pós-cegueira. Saulo ia a caminho de Damasco, em perseguição a Ananias, e na estrada eles vê Jesus, e Jesus aparece para ele como é. Então, Jesus apareceu para ele como é. Jesus é um sol. Então, quando ele apareceu enquanto sol, Saulo cegou. A luz foi tanta que ele cegou. Sua personalidade... Aí depois ele foi para Damasco. Aqueles 3 dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. O deserto, a parada, o caminho de Santiago de Compostela, parou para enxergar a ressignificação da sua vida. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu.
ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, uma vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens, muito menos cultos do que ele, e por isso mesmo, incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Agora ele compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Antes revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ou qual incompreensível volúpia do sofrimento. Todavia, chegava a examinar-se melhor agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele, senão, um necessitado de proteção divina. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevisto para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, reconheceu a Deus, primeira parte, né? Renovação mental. Orou com fervor, reconheceu a Deus para o que não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus que lhe clareasse a mente, atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Clareasse a mente. A chegada de Ananias para lhe restituir a visão por ordem do Cristo veio depois do pedido de Paulo para clarear a sua mente. Uma vez a mente clareada, se clareia a visão. Uma vez a mente iluminada, o espírito iluminado, o mundo reflete dentro dessa alma que passa a enxergar a luz de Deus, né? Pois não. Enquanto Paulo ou enquanto Saulo? Oi? Paulo. Sim. Escreveu. Saulo. Enquanto Saulo. Quando estava em Paulo já. Paulo, depois, já estava restabelecida a visão. Aqui era Saulo. Quem foi visitado por Ananias foi Saulo. Só depois que ele se converteu, né? Só depois que ele trocou o nome. O espírito é o mesmo, ele só apenas trocou o nome, né? As viagens foram de Paulo, já convertido em Damasco, né? Que chamam o convertido de Damasco. É o título que se dá de Saulo, né? Ou Paulo. Porque, na verdade, ele foi rebatizado para não confundir. O cristão renovado tornou-se Paulo. O antigo perseguidor do Sinédrio era Saulo, digamos assim, né? Finalmente, a lição de cura do cego é a lição do triunfo da verdade na sua luta contra a falsidade. Ela deixa ver, ao mesmo tempo que Jesus, seja no plano físico, seja na esfera espiritual, veio tirar o homem do abismo, das trevas para a região da luz. E bem-aventurados serão aqueles que, dóceis à ação do Mestre, conseguirem, como o cego de Betsaida, a visão do mundo com as suas aparências enganadoras e a visão das coisas espirituais com as suas claridades e esplendores. Então, essa lição do cego de Betsaida é a passagem de cada um de nós do escuro para a luz, a visão do mundo com suas aparências enganadoras para a visão do mundo com as coisas espirituais, com as suas claridades e seus esplendores. E concluindo, Paulo, convertido de Saulo para Paulo, quando recebe a visita de Ananias, retribui dizendo: ressuscitaste-me para Jesus, exclamou jubiloso, serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á das minhas feridas, enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho.
com a alegria a transbordar dos olhos. Então, este é o convertido de Damasco. É aquele que também cegou e que foi-lhe restituída a visão. A pergunta que nós fazemos para concluir é se nós já somos do Cristo, né? Como Paulo disse a Ananias. E nós já somos do Cristo, né? Então já temos essa capacidade de enxergar a luz do sol, não como homens parecendo árvores, mas como a visão mais clara, mais edificante de caminhar no mundo, né? Então, aparentemente um pequeno texto, mas uma grande lição para toda a humanidade, né? Essa questão é incrível, né? Eu vinha tocando isso na minha cabeça e hoje fez um olho. E assim, o que nós somos? E o que nós vamos ver? Então, pensa as coisas boas que você já fez, né? O desprendimento, o desapego. E um detalhe, ame você antes de qualquer coisa. Eu vejo pelo menos esse ponto, esse ensinamento de Paulo de Tarso e as orientações de Jesus Cristo. Ame, porque você está amando, você observando as suas mudanças, você já é de Cristo, porque você mira no caminho outro que ele vem batendo. Não deixe de fazer as coisas que te fazem bem, porque muitas vezes, entre aspas, a gente tem lugar que faz as coisas boas e cresce, melhorar, e deixe de fazer tudo que te faz bem.